Facebook é pecado? WhatsApp, Instagram, Skype, YouTube. Depende da forma que nós vamos utilizar. Eu gosto daquela passagem, eu não vou abrir lá com vocês, mas quando os israelitas eles estão saindo do Egito para entrar na Terra Prometida, e então Moisés está escrevendo ali Deuteronômios, e tem uma passagem em Deuteronômios 30:15 que ele diz o seguinte: eis que coloco diante de vocês bênção e maldição. Depende de vocês, o que vocês vão escolher? Bênção ou maldição? Se vocês forem fiéis a Deus, obedecerem seus preceitos, buscarem Ele em primeiro lugar, a terra será abençoada. Vocês terão bênçãos. Só que se vocês se afastarem de Deus, vocês vão morrer, vocês vão ter maldição. Redes sociais, assim como tudo, nossa vida, depende de como nós vamos utilizar. Pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Dinheiro. Se nós servirmos ao dinheiro, maldição. Mas se o dinheiro nos servir, se o dinheiro for para o propósito da glória de Deus, será uma bênção. Tudo na vida. E tudo na vida nós vamos precisar de bom senso. Nem sempre a Bíblia ela vai dizer o seguinte: faça dessa forma. Só que ela nos dá sabedoria para saber como lidar com as ferramentas que nós temos no dia a dia. A passagem que foi lida hoje, de Provérbios 9, diz o seguinte: venham a mim os inexperientes. Venham a mim aquelas pessoas que não passaram por isso. E as redes sociais é algo novo. Quanto tempo que está aí? Tem gente que às vezes, apesar de se eu pedir para todo mundo levantar a mão quem tem WhatsApp, eu acho que vai ser mais de 90%. Facebook, mais de 90%. Muita gente utiliza, mas mesmo assim é novo. E a gente precisa saber como utilizar. Então a sabedoria, a gente não precisa se queimar no fogo, a gente não precisa errar, bater a cabeça para depois aprender. A gente pode estudar e buscar sabedoria das pessoas mais vividas para utilizar na nossa vida. Em Campinas nós temos um irmão que ele trabalha com finanças pessoais. E ele orienta as pessoas a administrar o seu dinheiro, estarem no orçamento. Então, as pessoas às vezes que querem se organizar ali, chamam ela e ele instrui essa pessoa a ter controle financeiro. Eu vejo muitas pessoas também que são noivos buscarem pessoas maduras para aconselhamento de casais. Isso significa o quê? Que ela não precisa bater a cabeça. Ela não precisa cometer erros que pessoas cometeram antes. Então ela está sendo sábia em adquirir aquele conhecimento da pessoa para não errar novamente. Não errar no mesmo ponto. Ela pode ter novos desafios, mas ela vai saber como lidar com aquelas situações. E da mesma forma o Facebook, o Instagram, redes sociais. Nós vamos buscar preceitos bíblicos, pontos na Bíblia em que nós convivemos com as pessoas, que nós temos uma relação social, para nós aplicarmos em tudo da nossa vida, assim como as mídias sociais. Esse tema eu achei um tema muito difícil, assim como tenho visto vários outros. São temas polêmicos, mas são temas atuais. E como sabedoria, como aquele ponto em Provérbios 9, nós temos que buscar sabedoria. Nós temos que buscar debater, conversar para não errar. E eu pesquisei alguns pontos e eu vi que as pessoas elas dizem o seguinte das redes sociais, que as redes sociais, 90% do que eu vi são 3 pontos. As pessoas estão se tornando superficiais, há uma distorção da realidade. As pessoas têm, um segundo ponto, as pessoas estão se tornando viciadas nas redes sociais. E um terceiro ponto é da facilidade que ela tem de pecar quando estão sozinhas navegando na internet. E diante desses documentários, diante desses desabafos, uma pessoa disse o seguinte: olha, a internet, parece que as pessoas estão cegas, surdas
e mudas. Cegas, porque elas não veem mais a realidade. Elas estão tão imersas nas redes sociais, na internet, na tecnologia, que elas não olham para si mesmas. Elas não se olham, elas não se veem. Elas não veem o futuro, as expectativas, elas estão apenas ali, olhando as fotos, olhando as coisas, mas elas não estão olhando para a realidade, elas não estão olhando para si mesmas. E um outro disse o seguinte: olha, eles estão surdos, porque as pessoas não ouvem mais a esposa, o marido, o filho, não ouve mais o desabafo da mãe, eles não conversam mais, estão mudas. Tudo que eles fazem é digitar. Não riem mais, eles riem lá na internet, dão kkk, mas não dá uma risada gostosa, conversando, batendo um papo. Eles não se abraçam mais. A gente pode ir lá mandar aquelas carinhas, os emotions lá, mas cadê o abraço? Então, você se sente dessa forma, que as coisas, há uma distorção da realidade? Estávamos conversando agora na mesa do café da manhã como que é difícil. A gente estava falando sobre as brincadeiras, que é difícil a gente ver criança brincar na rua. E na época do Alan, era tão comum as pessoas brincarem na rua. Jogava bola, esconde-esconde. As pessoas falam que o Alan tem boa memória para lembrar quem era Carlos Luz. Mas Carlos Luz era da época do Alan, por isso que ele lembrou. Então há uma distorção de realidade também nas brincadeiras. As pessoas não brincam mais de bola na rua, hoje elas estão lá no celular. E se os pais não controlam o tempo na internet, eles vão ficar lá. Eles vão ficar, o dedinho ali na barra de rolagem, vai ficar só vendo aqueles infinitos posts que eles colocam diariamente. Então como que nós vamos lidar com essas situações? Como que nós vamos utilizar a internet para o nosso bem? A internet pode ser boa, como pode ser ruim. Lá no Guanabara, nós temos um curso de teologia, como aqui em São Vicente. E nós mandávamos muita mala direta, e era muito caro. E de repente a gente começou a utilizar o Facebook, e fazer o marketing digital, e atingiu tantas pessoas que a gente não tinha endereço, que a gente não tinha contato, e tantas pessoas começaram a fazer o curso da Bíblia. O convite para eu vir aqui foi através do WhatsApp. Através do Skype você consegue ver e conversar com pessoas que estão tão distantes. Só que nós temos que ter sabedoria, porque da mesma forma que ele nos aproxima de pessoas tão distantes, às vezes afastam as pessoas que estão tão próximas. E falando sobre isso, falando sobre esse Facebook, às vezes, e sobre aquele documentário, sobre aquele anúncio, aquele desabafo que deixou as pessoas tão fora da realidade. Às vezes, se você for navegar no Instagram, Facebook, qualquer site de mídia social, você vai ver várias fotos. E normalmente as pessoas costumam colocar fotos tão... Parece que a rede social do próximo é mais verdinha que a sua. As pessoas comem nos melhores restaurantes, têm as melhores viagens, estão sempre sorrindo, sempre alegres. E aí você olha para você, o que está acontecendo comigo? E as pessoas dizem, os estudiosos dizem, que há uma fuga da realidade, porque nós sempre postamos coisas que são alegres. Mas as pessoas estão ficando cada vez mais deprimidas, cada vez mais solitárias, cada vez mais sozinhas, cada vez mais angustiadas. Então, por que algo que era para aproximar está isolando emocionalmente as pessoas? O cristão, ele não pode, ele tem que ter certeza
ele tem que ter a noção da realidade. A vida não é 1000 flores, 1000 maravilhas, 100% sorrindo, 100% alegre, como se nada de ruim, nenhuma provação tivesse acontecendo. Para cristão, o que não falta é provação. E nós temos que ter realidade disso. E se nós temos realidade, se nós vamos passar por provações, dia após dia, nós vamos ter a realidade, o bom senso de saber como superá-las. Passamos por problemas, passamos por desafios em nossa fé, e nós vamos superar cada dia que passa, cada provação que nos é dada. Mas nós não vamos nos iludir dizendo que a vida de todo mundo, nenhum problema ocorre, nada de ruim acontece. Mas nós vamos ter sabedoria de como enfrentá-las. Eu vi também alguns comentários, principalmente dos cristãos, de como as pessoas estão mostrando os corpos e postando fotos na internet, fazendo inclusive como se fosse um culto ao corpo. Cheguei lá outro dia na academia, fui lá, aí eu fui no vestiário. Aí eu pego o marmanjo forte, levantando a camisa e tirando foto do tanquinho lá da barriga. Não vamos fazer isso. A Bíblia fala o seguinte, ela não diz pra gente como nós devemos nos vestir. Ela diz que nós devemos nos vestir com discrição, bom senso. Então a gente vai utilizar esse bom senso, essa discrição, para utilizar as mídias sociais. E tomar cuidado com os nossos corpos. Falando sobre provação, falando sobre essas provações que nós enfrentamos diariamente, em 2015, saiu um noticiário na internet, saiu na Globo, e depois foi colocado no G1, eu li a matéria no G1, sobre um site de relacionamento nos Estados Unidos, que era um site de relacionamentos extraconjugais. E nessa página do G1, apresentava a página inicial desse site. E ele tinha o seguinte slogan, que dizia o seguinte: isso é o que nós vamos encontrar na internet se a gente não souber usar e o que o inimigo quer colocar diante de nós. Mas ele dizia o seguinte: a vida é curta um caso. E lendo essa reportagem do G1, pude ver também informações que traziam o seguinte slogan: Ashley Madison, que era o nome do site, é o líder mundial em encontros discretos para pessoas casadas. Ele também ostentava uma medalha de segurança e confiança e dizia ser 100% discreto. E a imagem desse site era uma mulher que tinha uma aliança no dedo, e ela fazia o seguinte gesto, como se fosse um segredo e que ninguém ficaria sabendo. E depois eu pesquisei no Google o seguinte, eu digitei sites de relacionamentos. E o site da busca, a primeira página, o primeiro site que ele apresentava era o seguinte: amante discreto. E eu pude ver que se estivermos em busca do mal, se a gente for dar ouvido ao que Satanás quer, forma de pecar não vai faltar, principalmente na internet. A internet pode ser algo bom, pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição. E essa é a mensagem que Satanás manda, que ninguém ficará sabendo.
que você pode flertar, conversar com uma pessoa que não é casada, com uma pessoa casada, ou com uma pessoa que não é seu cônjuge, e depois basta você pagar as mensagens do WhatsApp, a sua conversa, e seu cônjuge não vai ficar sabendo de nada. Para os jovens, Satanás diria: apague o histórico dos sites que você entra, e ninguém, seus pais não vão ficar sabendo. Então a mensagem que Satanás manda é seguro, ninguém vai ficar sabendo de nada. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e ninguém vai ficar sabendo. Esse site, porém, que dizia ser 100% discreto, entrou nos noticiários porque informações dele foram vazadas. Então todos os nomes das pessoas que foram cadastradas ali foi lançado na internet. Então quantos casamentos foram destruídos? Em Efésios diz o seguinte, que nós temos um escudo da fé para proteger das flechas inflamadas do maligno. Então flechas inflamadas seria o quê? Uma flecha pegando fogo. E quando você vê aqueles filmes de guerra medieval, você vai ver o inimigo jogando flechas com fogo, e ele acertava o inimigo, só que também acertava várias pessoas que estavam em volta. Não só machucava uma pessoa, mas machucavam várias pessoas que estavam ao redor. E quando nós deixamos o bastão cair, quando nós não nos protegemos, quando nós não estudamos, quando nós cedemos e abaixamos nosso escudo, abaixamos nossa defesa, nós somos feridos. Mas não somente nós, mas como pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que nós não queríamos que estivessem machucadas, mas se machucam. Então nós devemos saber como utilizar, como cuidar, como se proteger. E é interessante que se você... Vamos lá em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então, você vê o pecado, você cobiça, deseja, cede. E depois que você cede, gera morte. É interessante que o pecado, ele exige que você fique sozinho. Eu acho que dificilmente alguém vai pecar na frente dos outros. Não, pelo menos propositalmente. Mas a pessoa vai maquinar pecar sozinho. E se tiver alguém, é o cúmplice dela. Mas exige ficar sozinho. Então, como que nós podemos reverter isso? E uma estratégia talvez seria: vamos ficar cada vez mais unidos como uma família, como um corpo, como irmãos. Porque se nós estamos aqui, nós não estamos abrindo brechas para o pecado entrar. Se nós estamos com os irmãos, nós não estamos permitindo nós estamos nos fortalecendo e evitando que o pecado entre em nossas vidas. Mas você vai estar sozinho, e não é sempre que podemos estar e fortalecer um ao outro. Então, como que nós vamos ter a ideia e a magnitude que estamos acompanhados? Eu gosto daquela passagem que está em 2 Coríntios, 2 Reis, quando o servo de Eliseu está com medo
E o exército está vindo atacá-los, está vindo persegui-los. E Eliseu ora ao Senhor e fala o seguinte: Senhor, abra os olhos dele. Então ele abre os olhos e ele vê um exército do Senhor rodeado. Ele vê os anjos, ele vê o exército do Senhor protegendo. Como seria bom se os nossos olhos espirituais estivessem bem desenvolvidos. Como seria bom se onde nós fôssemos, nós enxergássemos Deus ali com a gente. Se você estivesse vendo Deus aqui, do seu lado, isso não ia te inibir pecar? Você não iria ficar envergonhado em ceder? Mas às vezes nós falamos o seguinte: Senhor, boa noite, agora me dá licença, vou fechar a porta do meu quarto. Não podemos fazer isso. Nós devemos fazer o seguinte: Senhor, entre aqui comigo, fique junto comigo, Senhor, e desenvolver esses olhos espirituais. Porque quanto mais a gente vê Deus ao nosso lado, mais a nossa fé vai ficar forte. E isso não basta, não é utilizado apenas em redes sociais, mas em tudo em nossa vida. No trânsito, no mercado, no shopping, na escola. Se nós tivermos Deus ao nosso lado, a gente vai estar se protegendo com uma armadura divina. E que maravilha ser isso. Mas nós podemos nos fortalecer também com os irmãos, porque Deus está dentro de cada irmão que se batizou. E a comunhão com os irmãos é tão importante. Tão importante. Só que, às vezes... Esses dias eu recebi uma visita em casa. E nós fomos jantar. E a gente estava batendo papo lá, conversa vai, conversa vem. E de repente o celular dele começa a tocar. Mas não é que alguém estava ligando. Ele participava de um grupo do WhatsApp. E o celular dele começou a tocar. E o celular estava bombando. Era uma mensagem atrás da outra. E o som do celular era mais alto que a voz de todo mundo ali na mesa. Então era impossível conversar. Então o momento agradável que a gente podia ter com esse amigo acabou às vezes se tornando... Acaba o clima da conversa. Tem aquela situação meio desconfortável. Então nós temos que saber também como utilizar as nossas mídias. Podemos ter o celular, podemos mandar uma mensagem, receber ligação do filho, receber ligação do pai, da irmã, do irmão, podemos entrar em contato um com o outro, mas nós não podemos permitir que essas mídias, elas interrompem e quebrem as nossas comunhões uns com os outros. Quantas vezes você foi para uma reunião da igreja, aí, sei lá, imagina o Joseclildo, não tem nenhum nome com esse, assim, né? Joseclildo. Ele vai no evento da igreja, num estudo bíblico. Aí ele chega lá e tá o João sentado no sofá, na cadeira, com o celular. E o Joseclildo diz o seguinte: Ô João, bom te ver, meu irmão. E o Joseclildo ali com o celular, né? Isso aqui é a Bíblia, mas imagina ele tá no celular. Bom te ver também, Joseclildo. Nem olha na cara do Joseclildo. Você já passou por isso? Eu já passei várias vezes. Vou cumprimentar uma pessoa e a pessoa nem sequer olha para minha cara. Nem sequer olha no meu rosto. Que atenção que eu estou dando para o meu irmão? Que atenção que eu estou dando para a minha família em Cristo? Às vezes estou tão imerso na internet, nas redes sociais, das pessoas que estão longe, que estou esquecendo das pessoas que estão perto. E eu separei aqui alguns versículos
sobre a importância da comunhão, e eu gostaria de ler para vocês, mas é uma série de versículos, então eu só vou ler a passagem e já vou ler o versículo. Em Salmo 133, 1 diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. João 13, versículo 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Esse versículo, como que as pessoas saberão que são seus discípulos? Discípulos de Jesus? Quando amarmos uns aos outros. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Gálatas 6,2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim a lei de Cristo. 1 Pedro 1,22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando um amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. E agora, vamos para Hebreus 10, 25. Eu gostaria de ler com vocês essa passagem. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A comunhão em Cristo é tão importante. Se nós pensamos em crescimento, nós também temos que pensar em qualidade, porque não há um sem o outro. As pessoas não vão ver Cristo em nós se nós não amarmos nossos irmãos. E temos que refletir como nós vamos utilizar as redes sociais. Quantas pessoas deixam de se reunir, participar de um estudo, porque dizem que não tem tempo? Quantas pessoas se distraem durante o dia recebendo e mandando mensagens? Quantas horas uma pessoa gasta utilizando as mídias sociais? E quantas horas essa mesma pessoa utiliza lendo a Bíblia, fazendo orações e devocionais? Eu não estou dizendo que Facebook é pecado, que nós devemos cancelar a conta, desativar, jogar os nossos celulares fora, cancelar a nossa conta no WhatsApp, Instagram. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que nós devemos usar o bom senso, que nós devemos refletir como que está a nossa vida, para que essas ferramentas sejam bênçãos e não maldição, para que essas ferramentas possam utilizar para o reino, como propaganda de um curso da Bíblia. Só que depois de fazer essa propaganda, que os irmãos possam estar aqui se encorajando uns aos outros para levar a mensagem para as pessoas que estão perdidas. Vocês têm um curso de teologia aqui. E ontem nós chegamos no sábado e tinha acabado de ter o curso da Bíblia. Nós não conhecemos a vida de cada pessoa. Mas imagine uma pessoa que está aqui, procurando o Senhor, os problemas que ela passa em casa. Talvez a família não se olha mais no rosto, só ficam imersas ali na tecnologia.
acontece só briga, só discussão, e por um momento, por algumas horas na semana, ela quer sair e se refugiar com uma família que está em Cristo. Ela quer ver o Senhor. E será que ela veria o Senhor? Ela veria o nosso Mestre Jesus em cada um de vocês? Ou ela olharia vocês imersos em sites que não têm a menor relevância para a gente naquele momento? Vamos pensar e analisar a vida de cada um, não do próximo, não do vizinho de banco, mas vamos analisar a nossa vida e como nós vamos utilizar esses meios para louvar o Senhor. Vamos orar? Grandioso Senhor e Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer pelo dom da vida e queremos agradecer, Senhor, pela sabedoria que o Senhor oferece. Temos ao nosso redor, Pai, tantos irmãos com experiência que viveram tanto, Pai, e pode nos ajudar tanto, Senhor. Temos a Tua palavra tão poderosa e eficaz, Senhor, que nós podemos ler para adquirir essa sabedoria. Temos a oração, tantos meios, Pai, para nos encher do conhecimento da Tua palavra. Hoje, Senhor, a nossa sociedade, ela está inserida nas mídias sociais e nós utilizamos, Pai, mas que nós queremos utilizar esses meios, Pai, essas ferramentas para louvar o Teu santo nome, para conversar com pessoas que nós estamos com saudade, que faz tempo que não vemos, para propagar a Tua mensagem, o Teu amor. Mas pedimos a Ti, Senhor, que não permita, nos ajude, nos dê sabedoria, para que a gente não permita que essas coisas entrem em nossas vidas para nos atrapalhar. Queremos ter sabedoria e bom senso, Senhor, para Te honrar, Pai. Obrigado, Senhor, por esse domingo, esse momento, Pai, que estamos reunidos como uma família. Como é precioso, Senhor, essa reunião. Que a gente possa nos motivar uns aos outros, para que a gente possa ficar firmes e fiéis até a chegada do Teu Filho Jesus. E quando Ele chegar, quando Jesus vier nos buscar, ou quando chegar a nossa hora, a gente poder ver a Tua face e o Teu rosto. Abençoe a congregação aqui de São Vicente, na Praia Grande e aqui na região também, Senhor. Que essa congregação continue dando fruto, Senhor, e que leve a Tua mensagem aos perdidos. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém.